Sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem por finalidade disseminar o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso tempo. E antes de iniciarmos nossa palestra, começamos com uma prece. Vamos nos reunindo numa grande corrente de amor e, junto com o nosso mentor individual, vamos até o nosso Mestre Jesus, a quem pedimos para nos abençoar com seu amor. Que assim seja. Pessoal, na palestra de hoje nós abordaremos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Abordaremos os itens 14 e 15, mas antes da gente começar, vamos compreender o que seria Mamon. Mamon está relacionado ao prazer das coisas materiais, a nossa possessividade. Quando a gente fala o meu carro, a minha moto, a minha casa, a minha bolsa, meu sapato, o meu celular, essa possessividade tem a ver com esse vínculo que nós temos com os bens materiais. Mamon também tem a ver com a ganância, aquela história dos eternos insatisfeitos. Nós, seres humanos, nós estamos buscando sempre mais, nunca está bom. A grama do vizinho é sempre mais verde. Mamon também está relacionado à avareza. Sabe quando alguém pede uma coisa emprestada para a gente e a gente pensa assim lá dentro, vou ter que emprestar, isso é meu. Pois então, tudo isso é Mamon. No item 14, a gente aborda o desprendimento dos bens terrenos. O amor, o apego a esses bens terrestres, eles acabam sendo um grande entrave ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Na Terra, nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. E as coisas são nos dadas como um empréstimo. Já se deram conta que quando a gente nasce, a gente não traz nada conosco? E aí a gente vai crescendo, estudando, trabalhando, sonhando. E com esse sonho a gente vai conquistando. O grande ponto é que normalmente esses sonhos e essas conquistas estão relacionados a bens materiais. Agora, já pararam para pensar que quando a gente sai dessa vida aqui, a gente não leva o carro, a moto, o celular, a bolsa, a casa, nada disso segue com a gente? O que vai conosco, pessoal, são as virtudes adquiridas, é a evolução moral que nós conquistamos. Sendo assim, será que a gente está correndo atrás? Será que a gente está batalhando atrás das coisas corretas? Cabe mencionar que não é condenável ter bens materiais. A grande questão é como nós utilizamos esses bens materiais. Nós, como pais, mães, educadores das crianças, nós temos uma grande responsabilidade com relação às gerações futuras. Se queremos um mundo melhor, é necessário que a gente, no presente, eduque as nossas crianças, porque delas será esse mundo futuro. Como é que a gente está tratando a questão do egoísmo, a questão da caridade? Será que a gente está orientando eles corretamente? Fica aqui essa reflexão. Nesse capítulo do Evangelho tem uma passagem que fala de dois homens. Um começou miserável, batalhou muito, trabalhou muito, se esforçou muito para adquirir a sua fortuna. O outro, de uma maneira muito mais simples, rápida e prática, simplesmente a herdou. Ambos esses homens eram egoístas e eram avarentos. E ao chegar no reino dos céus, seriam responsáveis por aquilo que fizeram aqui na terra. Qual deles teria mais responsabilidade, pessoal? Essa passagem nos esclarece que aquele que era miserável e conseguiu conquistar a sua fortuna através do trabalho e do empenho próprio, se tornava mais responsável, porque este sim conhecia as dores ocultas da miséria e o outro não. Quanto mais conscientes, mais responsáveis ficamos. Pela prática da caridade, para que o rico possa doar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Cego é aquele homem rico que acredita que os bens conquistados são unicamente mérito do seu empenho.
menciona-se que basta uma única palavra de Deus para que tudo isso vá por água abaixo. Aquele que esbanja a fortuna não está praticando desapego, e sim a negligência. Deus espera que cuidemos daquilo que nos foi emprestado. A gente precisa ter fé naquele que tudo nos dá e também tudo nos tira. Afinal de contas, seja feita a sua vontade e não a minha. Sendo assim, mesmo diante da maior prova, vem a consolação. Afinal de contas, o reino de Deus não é deste mundo. Deus nos dá a fortuna para que ela seja administrada com sabedoria. Sendo assim, saber passar sem ela quem não a possui. E da mesma forma, saber empregá-la bem quem a possui. E a gente aqui compartilha uma passagem também desse capítulo que fala onde um grande homem, afortunado, vai fazer uma viagem e chama seus 3 servos. Para o primeiro ele dá 5 talentos, 5 moedas. Para o segundo ele dá 2 moedas. E para o terceiro ele dá uma moeda. Passado um bom tempo, o Senhor retorna e chama os 3 servos. O primeiro, que recebeu as 5 moedas, devolve 10 e o Senhor fica muito grato. O segundo, que recebeu 2 moedas, devolve 4 e o Senhor fica muito grato. E o terceiro servo, que recebeu apenas 1 moeda, o que ele fez? Enterrou na terra. E ao Senhor voltar, ele retirou essa moeda da terra e entregou ao Senhor. E recebeu a seguinte resposta: servo preguiçoso, não soube utilizar a fortuna lhe cedida, a fortuna lhe emprestada, para que pudesse multiplicá-la. Então Deus espera que a gente pratique sim a caridade e saiba fazer com que essa fortuna seja bem utilizada, seja multiplicada e não guardada somente para nós. Que a gente não pratique a avareza, o egoísmo, olhando somente para si. A grande questão, pessoal, quando a gente fala de fortuna, é que há bens muito mais valiosos do que os que estão presentes aqui na Terra. E essa consciência, isso nos ajuda a nos desapegarmos dos bens terrestres. Afinal, eles não seguem conosco. O que vai com a gente para outra vida é a prática do amor, é a prática da caridade, é a prática do perdão, é o amor praticado ao próximo. E isso sim segue com a gente. Então, quando a gente fala de fortuna, que o rico não duvide que ao chegar no reino do céu, será necessário justificar o que e como ele empregou a sua fortuna. Desta forma, se ele utilizou somente para si, para se satisfazer, para praticar o egoísmo, o orgulho e única e tão somente se satisfazer, essa conta vai chegar. Da mesma maneira, o pobre, que ele não inveja o rico. Afinal de contas, a fortuna não necessariamente ela traz a felicidade. O item 15 desse capítulo, ele menciona o seguinte: aquele que não sabe se utilizar com sabedoria da fortuna que Deus dá, tira o direito de transmiti-la aos seus descendentes. Aquele que não sabe se utilizar com sabedoria da fortuna que Deus dá, tira o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem, sim, pode transmitir após a morte a fortuna deixada aos seus descendentes. Afinal de contas, esses bens materiais recebidos são um empréstimo de Deus. Da mesma forma que Deus poderá retirá-los quando assim entender conveniente. Turma, assim a gente está chegando ao final desse capítulo e a gente fecha com as seguintes considerações. Se a riqueza produzisse somente o mal,
Deus não a teria colocado na terra. A riqueza, ela está sempre em movimento. Sendo assim, aquele que não é, significa que um dia já foi, ou então será. Aos pobres, cabe a prática da paciência e resignação. Já aos ricos, a caridade e a abnegação. São valores morais que nós devemos trabalhar e adquirir na passagem desta vida. A fonte do mal, afinal de contas, está no egoísmo e no orgulho. Duas coisas que nós, seres humanos, nascemos com essas imperfeições e devemos trabalhar para eliminar. Até porque a verdadeira propriedade significa dizer que tudo relacionado ao corpo, carro, moto, casa, sapato, corpo, isso a gente não leva com a gente. Mas levamos, sim, tudo relacionado à alma, o amor, a caridade, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais absorvidas. Desta forma, o melhor emprego para a fortuna: amai-vos uns aos outros. Afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Muito bem, pessoal. Gratidão pelo seu tempo. Que Deus os abençoe. Que assim seja.